Sem perca de tempo, eu peço que você abra sua Bíblia comigo, no livro de Romanos, capítulo 8, verso de número 28. Livro de Romanos, capítulo 8, verso de número 28. Aleluia. Aleluia. Romanos, carta de Paulo à igreja de Roma. Na verdade, carta de Paulo às igrejas que estavam em Roma. Capítulo 8, verso de número 28. Glória a Deus. Romanos 8, verso 28. Quem abriu, dá um glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Mais uma vez, Romanos capítulo 8, verso de número 28. Olha a Vitória dando risada. Romanos 8, verso 28 diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Amém? Feche teus olhos, você que está na tua casa, ore conosco nessa noite. Senhor, grande Deus e Pai, o Senhor que nos chama desde do nosso nascimento, o Senhor que enviou o teu Filho Jesus para morrer morte de cruz pela nossa vida. O Senhor que nos chama segundo o teu propósito, segundo a tua graça, segundo o teu amor. Ministra, Senhor, ao nosso coração a tua graça. Ministra, Senhor, ao nosso coração o teu propósito, a tua vontade sobre nossa vida. A tua palavra diz que a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Pai, fala ao nosso coração nesta noite, impacta a nossa alma com a tua palavra. Pai, no nome de Jesus, que o nosso coração venha queimar uma vez mais ouvindo a tua palavra, que o nosso coração venha, Senhor, queimar uma vez mais, Senhor, ouvindo a tua palavra. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus, amém e amém. Você que está aí em pé, toma o teu lugar, em nome de Jesus. Eu vou pedir só mais um pouquinho aqui para mim, se não der microfonia, vou até melhorar aqui. Glória a Deus, aleluia, isso aí, melhorou. Amém, irmãos? Como o Marcos falou aqui, graças a Deus, a nossa semana foi bastante abençoada. E eu quero aqui agradecer a algumas pessoas. Ontem nós tivemos aqui a nossa reunião de liderança, uma reunião que eu acredito que tem equipado a todos os líderes naquilo que eles têm desenvolvido, e a gente tem trabalhado muito sobre o tema desta mensagem nesta noite. Eu quero agradecer a todos os líderes, toda a equipe que participou aqui conosco. Foi uma noite bem agradável. Depois nós saímos e fomos para uma vigília que começou às 11 horas e acabou quase 5 horas da manhã. E graças a Deus, o Senhor bradou no nosso coração com a sua palavra, muitos momentos de oração. A oração é a base da nossa vida. Sem oração, sem poder. Com muita oração, com muito poder. Então, teve ali também algumas pessoas, alguns líderes que estiveram participando. Sexta-feira eu já convido a igreja, juntamente com a igreja do Parque Paiol. Os irmãos estão vindo para a oração aqui no monte, para cima da Vi Brasil.
E nós estaremos lá também. Você que quer orar mais, quer buscar mais a presença de Deus, esteja conosco em nome de Jesus, 10 horas da noite, sexta-feira. Já se programe. Uma frase que o pastor Jackson uma vez escreveu, eu li e eu acabei entendendo. Ele falava a respeito da oração, e ele dizia assim na frase, né, no post que ele fez: quem não marca a hora, não ora. Se você não marca a hora para orar na tua casa, pastor, mas a minha vida é uma vida de entrega, 24 horas eu estou conversando com Jesus. Mas se você não tem essa intimidade, se você não pratica isso, se você não marca uma hora, você não ora. E se você diz para mim, ou tenta se enganar, que você ora mais em casa do que na igreja, às vezes é muito difícil se você não tem essa prática de oração. Então, como disse o pastor Jackson, aquele que não marca a hora, não ora. Então marca essa hora, sexta-feira, 22 horas, quinta-feira, 20 horas, venha orar, venha buscar a presença de Deus. Nessa noite nós vamos orar também, mas eu quero agradecer, nós estamos aí numa reforma na parte do Espaço Kids, ainda não finalizamos, mas está em fase de conclusão, graças a Deus, e hoje tivemos algumas pessoas, alguns líderes, algumas pessoas que nos ajudaram aqui na parte de limpeza, na parte de tirar algum entulho que nós tivemos que demolir uma parede para melhorar o ambiente. Então, eu quero agradecer você que esteve aqui nessa manhã. E aqui eu quero parafrasear o que Paulo escreve às igrejas que estavam em Roma. Romanos capítulo 8, verso de número 28. E já de antemão, né, eu não consegui, nós temos aqui um momento de oração, quero deixar até público para vocês que fazem parte da liderança. Nós tivemos aqui na parte da manhã, cheguei à tarde, almocei, dormi, não consegui levantar mais cedo, porque a gente cansa também, né? Então, eu quero agradecer você que esteve aqui orando, buscando a presença de Deus, todo culto, domingo, 17 horas, 15 minutos, venha orar, venha interceder em nome de Jesus. Romanos 8, verso 28, diz assim a palavra do Senhor mais uma vez. O apóstolo Paulo escrevendo às igrejas que estavam em Roma, ele diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. O apóstolo Paulo, ele fala aqui sobre uma chamada não segundo o propósito do pastor Daniel, irmã Dita. Uma chamada, Aline, não segundo o propósito da pastora Josi, não. Mas um propósito segundo o chamado de Deus. Amados, igreja de Jesus, igreja que foi resgatada pelo sangue de Jesus, igreja que está sendo adornada como a noiva de Jesus, nós precisamos entender que nós fomos chamados segundo um propósito. Um propósito é algo que nos leva a entrar em ação, a viver segundo uma direção, a viver segundo uma visão, a entender primeiramente que a visão da igreja de Jesus é uma visão, na verdade, de salvação. Nós fomos chamados primeiramente para sermos salvos. Então, eu e você que estamos aqui nessa noite, você que está assistindo na tua casa, ou você que vai estar assistindo essa ministração em algum momento da história da tua vida, se você ainda não entregou a tua vida para Jesus, o Senhor te chama para ser salvo, e esta salvação foi pago um preço de sangue no nome, pelo poder de Jesus, pelo sacrifício de Jesus. Eu e você fomos chamados para a salvação. O apóstolo Paulo Dani, ele fala o seguinte, ele diz sobre coisas que contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Primeira peneira que Paulo faz aqui,
A primeira análise que Paulo faz aqui, a gente vai voltar em Romanos 8, a partir do verso 1, mas Paulo fala aqui: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E é isso que muitas vezes a igreja não consegue compreender. Amados, o que nós estamos passando, esse momento de Covid, esse momento de quarentena, aqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o teu propósito, eles precisam compreender que quando Paulo diz, e sabemos que todas as coisas contribuem, ele inclui os dias de sol, mas também os dias de chuva, os dias bons, mas também os dias maus. A igreja de Jesus, ela precisa compreender que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o teu propósito. Se você está aqui essa noite, se você está na tua casa adorando ao Senhor essa noite, se você está assistindo essa mensagem, é porque algo de Deus tem sobre a tua vida, e Ele te chama segundo o propósito dEle, e Ele olha para o meu e para o teu coração, e para ver se nós o amamos. Se nós o amamos, nós pagamos o preço de viver uma vida para Ele. Se nós o amamos, nós vivemos a tua palavra. Se nós o amamos, nós pagamos o preço. Amados, o preço de salvação já foi pago por Cristo Jesus, mas o preço da chamada, eu e você temos que pagar todos os dias. É por isso que Jesus diz, e ontem nós falamos muito sobre isso, diz lá Jesus, quando chama os teus discípulos para a salvação, os seus discípulos para impactar a sociedade em que estavam inseridos: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e assim me siga. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando Paulo fala aqui em Romanos capítulo 8, verso de número 28, e sabemos, Paulo, ele apela para a psique humana. O saber está aqui na nossa mente. Quando a nossa mente não é fragilizada, não está cauterizada, nós entendemos que dias bons, dias maus contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E é isso que nós precisamos entender. Eu amo a Deus, eu tenho uma chamada de Deus. Pastor, mas eu não sei se Deus me chamou. A partir do momento em que você aceita o sacrifício de Jesus, na verdade, a partir do momento em que você reconhece a chamada de Jesus na tua vida, a partir do momento em que você reconhece o sacrifício de Jesus pela tua vida, aí então, a partir de então, você entrega a tua vida para Jesus, Ele te aceita, começa a tua chamada para a salvação, a tua chamada para o ministério, a tua chamada para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o decreto de Deus. Deus te chama segundo a vontade dEle. Deus te chama segundo o querer dEle. Deus te chama para ser salvo. Mas Deus te chama muito mais para ser um discípulo, para ser aquele que caminha com Ele lado a lado, dia a dia, hora a hora, segundo a segundo. Porque o Senhor não te chamou apenas para a salvação. O Senhor te chamou com um propósito. O Senhor te chamou para direcionar vidas ao caminho da salvação. O Senhor Jesus te chamou para impactar esta sociedade, para impactar esta geração. E o tema da mensagem desta noite é: você tem um chamado?
Será que você tem essa chamada de Deus na tua vida, a qual Paulo escreve às igrejas que estavam na Roma e diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Você que está na tua casa, você que está assistindo essa mensagem, você que está adorando ao Senhor aqui nessa noite, precisa compreender que você é chamado segundo o propósito de Deus. E o propósito de Deus é que você seja discípulo de Jesus. Discípulo é aquele que tem prazer de aprender de Jesus. Discípulo é aquele que tem prazer de andar com Jesus. Tem um filme um pouco antigo, mas muito verdadeiro, que algumas vezes nós já passamos aqui com jovens, com a igreja. O tema é: em seus passos, o que faria Jesus? Quem já assistiu esse filme aqui? Ali retrata uma mensagem atual, que todo discípulo precisa perguntar. Todo discípulo de Jesus precisa perguntar, precisa viver. Aqueles que são chamados precisam compreender esta essência de viver Jesus. O termo eclésia, igreja, não é um termo chamados para dentro, mas chamados para fora. A igreja de Jesus, a igreja que iniciou, primitiva, estavam reunidos no mesmo lugar, estavam no propósito de adorar a Deus, de orar ao Senhor, foram revestidos do Espírito Santo para impactar a geração, a sociedade a qual estavam inseridos. Pastor, o que eu preciso entender nessa noite? Que quando nós somos chamados a experimentar uma experiência maravilhosa com Jesus. Eu fico pensando, quando os discípulos estavam ali, cada um nos teus afazeres, Gina, e Jesus chega. Jesus, para aqueles homens, era mais um habitante das cidades vizinhas. E Jesus chega na vida daqueles homens e faz-lhe uma proposta, faz-lhe uma chamada. E aqueles homens sentem o desejo por essa chamada, sentem a verdade de Jesus naquela chamada. E Jesus olha para eles e diz assim: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Chega em outro lugar, na coletoria, está ali Levi. Jesus diz para ele: segue-me. Ele abandona aquilo que ele estava fazendo, aquilo que estava aprendendo, e segue Jesus, começa a caminhar por Jesus, com Jesus, para aprender com Jesus, para ser um discípulo de Jesus, para experimentar o que Paulo vai dizer às igrejas de Roma: sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o teu propósito, segundo o teu decreto. Eu preciso entender que eu fui chamado por um decreto, eu fui chamado com um propósito de salvação, propósito de aprender de Jesus. Porque ninguém ensina sem antes aprender.
O apóstolo Paulo, para sair ao ministério, ele ficou anos e anos sendo edificado, mesmo conhecendo a lei. Mas o apóstolo Paulo, ele tinha uma aplicação da lei, ele tinha um entendimento da lei, que ainda os seus olhos estavam obscurecidos, a ponto de aprender a entender o propósito de Deus na vida do Messias, o propósito da vinda de Jesus sobre a humanidade, do plano de salvação, a ponto de se tornar um ícone da igreja de Jesus, a ponto de ir perturbar cidades com o evangelho que salva, com o evangelho que cura, com o evangelho que batiza no Espírito Santo, com o evangelho que anuncia a volta de Jesus. Mas muitas pessoas não conseguem compreender. Eu quero que você venha comigo em Romanos 8, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, agora, diga-se comigo, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para aqueles que estão vivendo uma experiência máxima com Jesus. O livro de Hebreus 11:8, não precisa abrir, marcas, quem quiser marcar. Ele diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde. Abraão, ainda Abrão, deixou o conforto da sua casa, a conveniência dos seus negócios, para procurar uma terra que ele não sabia onde estava e nem quais perigos enfrentaria no caminho. Mas Abrão, ainda em Gênesis 12, ele tinha uma chamada, ele tinha uma palavra que o alicerçava, uma chamada de fogo, uma chamada de glória, uma chamada de graça, que fez Abrão ainda abandonar os deuses que eram fabricados dentro da tua casa por tua família. Assim é na minha vida, assim é na tua vida. Quando a chamada de Deus queima no nosso coração, nós compreendemos que os deuses criados, formados por mãos humanas, não têm poder, mas aquele que nos chamou segundo o teu propósito, é aquele que é responsável na nossa caminhada, é aquele que te levanta de manhã, é aquele que faz te descansar à noite, é aquele que te dá alimento, é aquele que te dá sabedoria, é aquele que te dá inteligência, é aquele que te unge com o Espírito Santo. E se há um crente salvo nessa noite, cheio do Espírito Santo, dá um glória a Deus, porque ele se faz presente neste lugar. A confiança de Abrão não estava nele, mas estava naquele que o chamou. Você precisa entender que Deus tem algo muito maior na tua vida. Você não entendeu ainda. Deus tem algo muito maior na tua vida. Deus não te chamou para ficar sentadinho, não. Deus te chamou para impactar essa sociedade e essa geração.
E como é que nós vamos impactar essa cidade e essa geração? Através da verdade, através da pregação da palavra, através do ensino da palavra, através do fogo que arde no nosso coração, porque todos quantos são chamados nele, são selados por ele, todos quantos são selados nele, são vivificados nele, todos quantos são vivificados nele, têm a presença maravilhosa, gloriosa do Espírito Santo de Deus. Quando Deus nos salva, Ele não nos salva apenas de algo, mas sim para algo. A chamada de Jesus não é apenas para a tua salvação. A chamada de Jesus vai muito além. Quando Jesus chega aos teus discípulos e diz assim: vinde após mim, já está intrínseco. O que é intrínseco, pastor? Dentro da chamada, a salvação. Poderíamos pegar aqui um terceiro domingo de missões, mas eu quero chamar você nessa noite para entender que o nosso Deus não age limitado. E você precisa entender se você tem uma chamada de Deus na tua vida ou não. E a chamada de Deus na tua vida, para aqueles que entendem, é muito além do que ser chamado para todo domingo ser palavra. Mas que a partir do domingo, sendo impactado por tua palavra, vem impactar aonde você andar. A salvação de Deus é algo imerecido na nossa vida. É algo que dinheiro algum poderia comprar. Mas a chamada de Deus na nossa vida vai além das quatro paredes. Diga-se comigo: a chamada de Deus na minha vida vai além do que quatro paredes. É quando a palavra de, não precisa mais repetir, mas é quando a palavra vem e entra no meu coração. Cutuca a pessoa que está do seu lado e fala assim: dorme não, irmão. Tem gente que vai ter problema no céu. Rapaz. É que o hino brasileiro nos leva, né, a ficar tranquilo assim, ó. O hino brasileiro é um problema. Tem uma parte do hino que diz assim: deitado eternamente em berço esplêndido. Tem gente que fala assim: eu vou deitar eternamente em berço. Mas voltando para a palavra. Onde que eu estava? Estou brincando, eu sei onde eu estava. Tem muitas pessoas que não entendem a chamada, a irmã dita mais uma vez. Ela transforma o nosso ser. Lembra quando você... Não, volta só de mentalidade. Quem era você quando Jesus impactou o teu coração e você... Antes de Jesus impactar o teu coração e você dizer sim para Ele. Na verdade, dele te receber como filho, como filha. Nós éramos uns perdidões, pelo menos eu era um perdidão. Eu tinha um tipinho, a minha lifestyle, falando bonito, né? Minha estilo de vida, rapaz, era lindo demais. Existia um tempo os ternos risca de giz, não tinha? Era bem, né? Chegou uma época que a pessoa usava bastante terno. Tinha aquele terno risca de giz. Parecia que todo dia eu estava com aquele terno risca de giz. Porque era só um cisco assim mesmo, né? Era só o risco do terno ali. Fora que, antigamente, né? Ontem nós estávamos na vigília e a pastora Elizabeth falava, né? Quando estava lá no mundão, era Zeca Pagodinho, Jorge Aragão, Bete Carvalho, sambava, cantava, achava que era um belo da vida, pintava o cabelo de amarelo. Quem lembra? Quem lembra?
Eu usava uma calça de pita, aquela, tinha um tempo, né, os sambistas ali, os pagodeiros, eu tinha uma calça de pizza mostarda, olha que lindo que devia ficar. E aí tinha uma pizza do lado, assim, ó, era uma maravilha. Aí Jesus chega e manda uns irmãos, obrigado, irmão, isso é demais, ó, Carol, mas tira o olho que já é casado. Aí foi os irmãos doidos aqui dessa igreja. Irmão Roberto, Hildo, irmão Carlão. Quem eram as mulheres que acompanhavam lá? Irmã Marta. Quem é da década de 2002, 2000, 2005? Foram lá na casa da minha mãe. E eu, perdidão, tinha um gnoma assim, ó, lindo de se ver, do capeta pendurado. E a palavra entrou, você tenta dar uma sacudida de um lado, sacudida do outro para fugir. E aí é como se você sente Deus te colocando assim contra a parede e fala assim: aí, você vai para onde? Para lá, para cá, aonde você for, eu estarei. E aí eu falei assim: já que não tem aonde eu ir, eis-me aqui, Senhor, me aceita como teu filho. Mas por que isso aconteceu lá no ano 2002, 2003, batizei em 12 de outubro de 2003, porque havia algumas pessoas que entenderam que foram chamados não apenas para ser salvo, mas para impactar a sociedade, para pregar o evangelho da salvação, para através desse evangelho salvar um possível de almas, para a glória e honra de Jesus. Eu estava perdido, tem até um louvor que diz, né? Eu estava perdido, eu não lembro agora o tom, estava perdido. Você lembra, né, Gina? É antigo. É isso aí mesmo. Eu não lembro agora, me fugiu o tom aqui, eu nem vou entender. Eu estava perdido, cego, nu, fedido, imundo, mas aí Jesus vem, nos pega, lindo, né? Cada foto que a gente tem antiga, não tem? De vez em quando o pessoal coloca, ressuscita uns mortos, que eu falo assim: de onde que é? De onde vinha essa peça aqui? Não, sem falar quando colocam as minhas, né? Eu falo: meu Deus do céu. As minhas fotos do casamento, então, né, amor? É melhor deixar lá. Traz, eu vou fazer votos, né? Vou renovar votos em breve para mudar as fotos. Mas tudo isso, amados, para você entender que aquela condenação que tinha já não existe mais. O único peso que deve existir na nossa vida é o nosso próprio corpo, que nos leva de um lado para o outro, porque o preço do pecado já não impera mais na vida daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Tem muita gente que pensa assim: eu sou chamado segundo o propósito de Deus, mas não amam a Deus. Pastor, como é que eu sei se eu amo a Deus ou não? Faz esta análise. Lá em João, diz que no princípio era Deus, estava com Deus, todas as coisas foram feitas, e nada do que foi feito sem Ele se fez. Ele era a palavra. Ele era a palavra. Pastor, como é que eu sei se eu amo a Deus ou não? Primeiro, quem tem Bíblia aí, pega ela na tua mão, olha para a tua Bíblia e responde para você mesmo: eu tenho dedicado tempo, se eu amo a palavra, eu tenho dedicado tempo
a Bíblia, a palavra, a aprender? Não precisa responder, não quero constranger ninguém. Ah, pastor, mas eu não sei ler. Mas se tiver um celularzinho com uma internet, pode ouvir a Bíblia em áudio. É o que eu sempre falo. Ou você arruma um meio, ou dá uma desculpa. Aqueles que amam, começam a dedicar a sua vida ao seu amor. A maior desculpa que nós tínhamos antes da pandemia era a falta de tempo. Hoje você tem tempo. O que falta são as prioridades. E quando eu amo alguém, eu me dedico a esse alguém. Eu entendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E quando eu amo, eu me dedico à palavra. Quando eu amo, eu vivo a palavra. Quando eu amo, eu coloco a minha vida na integralidade da palavra. Porque viver a palavra não é só dentro da igreja. Olha para a pessoa que está do seu lado, não diga nada, dentro da tua casa. Desculpa, eu emendei uma frase. Não, só olha para a pessoa que está do seu lado. Você que está aí na tua casa, olha a pessoa que está do seu lado aí. Só olha e ouve o que eu vou dizer. Se você não tem tempo para a palavra, você está perdendo tempo na vida. Olhou? Não precisa falar, é só olhar. É como se Jesus estivesse olhando para mim e para você e falando assim, ó, se você não tem tempo para a minha palavra, você está perdendo tempo na vida. Romanos 8, verso 1 diz assim: portanto agora, irmãos, deixa as crianças, tem alguém? Tem aí, ó. Pode deixar as crianças, só não perde o foco, não, porque senão você vai perder. Romanos 8, 1 diz assim: portanto agora, nenhuma condenação há. Aí, quando alguém ouve isso, fala assim, olha que maravilha, não tem mais condenação nenhuma. Mas não tem condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que estão. Estar em Cristo Jesus é andar lado a lado com Ele. Estar em Jesus é amar e viver a tua palavra. Estar em Jesus é viver a verdade da tua palavra. Quando nós não entendemos o propósito, quando nós não vivenciamos, não alinhamos a nossa vida ao propósito de Deus, estamos vivendo, perdendo o tempo. Porque nós somos chamados para impactar a geração em que estamos vivendo. Nós somos chamados para impactar. Cada um recebeu uma chamada para a salvação, mas algo maior do que a salvação, algo maior. Jesus chama os seus discípulos e diz: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Ou seja, a salvação está intrínseca nessa chamada, mas há algo maior para fazer. O que é que nós vamos fazer como igreja? Impactar essa geração com a pregação do evangelho, levar luz para aqueles que estão em trevas. E isso tem que começar dentro da nossa casa. Quando o carcereiro estava a ponto de se matar, Paulo e Silas dão um brado: amados, o que tem de pessoas, e é um assunto muito sério, não que os demais não sejam, mas eu quero que você amplifique aí os teus ouvidos. Estamos aqui no mês de setembro, um mês de prevenção ao suicídio. E o suicídio, ele pode, esse desejo de tirar a própria vida para afagar as dores intrínsecas do ser humano, pode estar
dentro da tua casa, atuando na vida dos seus familiares, daqueles que não entenderam que há uma chamada de salvação na tua vida, que há uma chamada muito maior. E muitas vezes pessoas, quando não sabem o que fazer, se veem desnorteadas, se veem em conflitos, elas decidem tirar a própria vida. Eu quero te levar a uma passagem que o apóstolo Paulo foi preso juntamente com Silas, e por volta da meia-noite, eles estão ali em adoração, eles estão ali em oração. Pastor, Paulo e Silas se colocam a orar, porque eles estavam passando uma dificuldade? Não! Paulo e Silas oram, porque eles estavam vivenciando a vida dentro e fora da cadeia. Não é a situação que me faz orar, mas é o meu estilo de vida, a minha chamada. Paulo e Silas, eles não oram porque o calo apertou, porque a algema apertou, porque estão trancafiados. Não, Paulo e Silas oram porque fazia parte da história da vida deles adorar a Deus, adorar o Senhor, orar ao Senhor. E é isso que as pessoas não entendem, que você não deve adorar a Deus só quando está tudo bem. Você tem que adorar a Deus na chuva, no sol, no calor e no frio, passando dificuldade ou não. Paulo estava ali com Silas, adorando ao Senhor, porque fazia parte da história da vida deles. Eles eram verdadeiros adoradores. Um verdadeiro adorador não é feito, não é levantado por situações. Um verdadeiro adorador, ele é adorador, independente da situação que esteja vivendo. Um verdadeiro adorador, ele adora no sol, na chuva, ele adora no frio, no calor, ele adora na prova, ele adora na bonança. Um verdadeiro adorador sabe que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o teu propósito. Paulo e Silas sabiam que Deus tinha um propósito na vida deles. Eles estavam ali adorando, porque sabiam o que é que Deus tinha na vida deles. Pastor, aonde entra aí o suicídio? Aonde é que entra aí a vontade de morrer? Dani, vem cá, me ajuda a finalizar aqui. O carcereiro. Perto da meia-noite, um terremoto acontece. As estruturas começam a se mover. Aquele que tem uma chamada, quando o Espírito Santo age, a estrutura humana começa a se movimentar. Assim como foi na vida de Jacó. Estava ali em Peniel, lutando com o anjo. Se você não me abençoar, enquanto você não me abençoar, aí o anjo vem e toca na conjuntura da coxa, e aí Jacó começa a andar diferente. Por quê? Porque quando a chamada de Deus chega na nossa vida, as coisas começam a mudar. Você fala diferente, você anda diferente, você age diferente, você muda, é transformado pelo poder do Espírito Santo. Pastor, aonde está essa vontade de morrer? O carcereiro vê que a prisão se moveu, as portas se abriram, os presos para o carcereiro foram embora. O carcereiro pensou: o que eu vou fazer agora? Vão me matar.
Vão achar que eu facilitei a fuga dos presos. Vão achar que eu recebi suborno, corrupção, para libertar os presos. E ele não conseguia ver. Ele pega da tua espada para se matar. O desejo de morrer, para não enfrentar aquela situação. Na vida do carcereiro era maior. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Paulo olha aquilo e dá um brado: não faças isso, estamos todos aqui. O pai carcereiro fica assustado. Paulo sai dali, se apresenta ao carcereiro e começa a pregar a palavra da salvação. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. E a salvação alcança o coração daquele homem, daquele carcereiro. E é por isso que Romanos 8:1 diz: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque os que são segundo a carne, verso 5, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Mas o que se inclina para as coisas do Espírito tem vida. Tem muitas pessoas, irmãos, que estão sofrendo a ponto de querer tirar a própria vida, porque não vê uma luz, não vê uma saída. Paulo, vendo aquilo, ele entendeu que Deus tinha uma chamada. Não está salva, continua crendo, continua vivendo, continua se dedicando, continua pregando. Prega com a tua vida, prega o teu testemunho, prega com a chamada de Deus. Use cada instante para orar, para interceder, para jejuar pelos teus filhos. Porque através da oração da minha mãe, porque através da oração dos irmãos, porque através do evangelho que chegou dentro da minha casa, o evangelho me alcançou, a graça de Deus me alcançou. Para quê? Para que eu entenda que há uma chamada, há um propósito. E tem centenas e milhares de pessoas, como carcereiro, que estão a ponto de tirar a tua vida hoje, e que precisam de você, que tem essa chamada. E eu falo uma coisa, eu quero te dar até um conselho. Tem pessoas que pagam para estar entre pessoas de boa classe social, de instrução, mas pagam um preço para buscar aqueles que estão nas sarjetas, aqueles que ninguém valoriza, porque o evangelho da cruz
é loucura para os que se perdem, mas para nós é o pleno poder de Deus para salvar, para curar, para libertar, para batizar com o Espírito Santo e transformar daquele que era um perseguidor num perseguido em prol do Evangelho, a ponto de Paulo dizer: eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. E é isso que, infelizmente, poucos estão querendo viver. Poucos querem pagar esse preço. Mas aqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, tem o Espírito Santo que os ajuda nas suas fraquezas. Verso de número 26 diz assim: e da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Quero chamar o louvor aqui na frente. Eu quero que você se coloque em pé.